É, então, né, depois de ter falado das principais vias parenterais, né, nas quais você utiliza a, a pele, né, como interface para a administração, né, a subcutânea, a intraperitoneal, a intravenosa, né, falaremos agora também de vias menos comuns. Eu começo falando da via intradérmica, na qual a aplicação tem que ser feita exatamente, né, na transição da epiderme com a derme. Você vai injetar um pequeno volume que geralmente é de, como eu vou falar daqui a pouco ali para vocês, né, é de 0,05 milímetros, né, para formar esses blebs, né, esses volumes, né, esses acúmulos de líquido entre a derme, numa bolsinha que vai se formar, né, entre a epiderme e a derme, né. Isso é, não é muito recomendado para espécies de animais de laboratórios, né, muito pequenas como o camundongo e o rato, né, até mesmo o coelho de certa forma, né, porque a pele é muito fina, né, então a dificuldade para você segurar e conseguir aplicar exatamente ali, né, no meio da pele, né, na interface entre a epiderme e a derme, né, é muito difícil, né, a probabilidade, a chance de você errar é muito grande, então não é uma via muito recomendada para animais de pequeno porte de laboratório, né. Para camundongo e rato nem tanto, né, para coelho já é mais comum, né, você já faz vários testes intradérmicos, né, testes para muitos deles relacionados a alergias, a tratamento alérgenos, tratamentos para alergias, né, mas com camundongos e espécies maiores, né, para camundongo e rato ele não é muito recomendado, né. Mas caso seja realizado, né, há pessoas experientes, né, com habilidade manual muito grande, né, que conseguem fazer com sucesso, né, você precisa previamente, né, fazer uma raspagem, né, a tricotomia de uma área do dorso do animal, mas pode ser também na pele do ventre, né? Após essa tricotomia, esse clipping, essa remoção dos pelos, né? Você faz a antisepsia com álcool a 70 também. E após isso, né, você faz, né, segurando a pele, né, a injeção, né, de pequenos blebs, né, o acúmulo de pequenos volumes de até 0,05 milímetros. Né, isso dá, no caso, 50 microlitros por ponto de aplicação. E a distância entre esses pontos, né, você pode fazer vários pontos de aplicação, né, ela deve ser maior do que 1 centímetro para não haver o risco, né, de que esses pontos eles se fundam. Né, à medida que o animal se movimenta, eles podem coalescer. Né, então, na verdade, um bleb de 50 microlitros vai se fundir com outro, né, formando um grande bleb. Né, desculpa eu estar falando desse termo bleb em inglês, né, porque não está me vindo agora à cabeça o termo em português. Né, mas esses acúmulos de líquido assim, que vão ser estudados num processo intradérmico, né, que vai envolver as células da derme. Né? Então, nos procedimentos de tanto nos estudos fisiológicos, né, como nos estudos farmacológicos que envolvem processos dérmicos, né, você precisa realizar o procedimento dessa maneira. Né? Nessa figura aqui a gente vê como fica abaixo da epiderme, né, abaixo da epiderme entra a derme, né, mas não no espaço subjacente, né, que é o subcutâneo, né, como é que fica a formação de um desses acúmulos de material inoculado. Que nós temos agora, pessoal? Nós temos agora uma outra via que também não é tão comum. Por quê? Que é a via intramuscular. Porque os músculos nos camundongos e ratos são bastante delgados. No coelho, né, como ele tem um porte maior, né, elas são mais comuns. Né, mas para as espécies mais utilizadas em laboratório, né, que são camundongos e coelhos, né, ela é pouco utilizada porque os músculos são muito delgados. Mas quando ela tem que ser feita, só um minutinho, né? Ela é feita geralmente nesse músculo da coxa. A coxa, na verdade, ela é composta por vários músculos, né? Você tem o bíceps femoral, você tem o quadríceps, você tem vários como representados nessa figura, né? Cada estrutura dessa colorida corresponde ao músculo, né? Mas eles são tão delgados nos animais de pequeno porte, né? Que na verdade a gente mal consegue ver o conjunto como um todo, né? De modo que a gente consiga aplicar a agulha, né? A injeção, né? No interior do músculo, né? Lembrando-se que a gente tem que ter muito cuidado, né? Para preservar a integridade do nervo ciático e do fêmur, né? Para não causar paralisia do animal, nem não causar uma osteite, uma periosteite, né? Caso você faça a perfuração do fêmur. Então, o que mais? Eu falei então que são vários músculos, mas a gente mal consegue ver o conjunto, né? Mas aí nesse caso a gente precisa utilizar duas pessoas, uma para conter, a outra para realizar a aplicação cuidadosa para evitar danos, né? Como eu falei agora, né? Ao fêmur e ao nervo ciático, né? Ou então usar um aparato de contenção, como a gente vê aqui nessa figura da esquerda, né? De modo que por uma fenda a gente consiga exteriorizar o membro posterior, né, direito ou esquerdo, né, e assim, né, fazer a aplicação com cuidado, né, no músculo, tendo cuidado com os nervos e com o fêmur.
a aplicação tópica, ela também não é tão utilizada porque geralmente os animais são mantidos em caixas ou gaiolas, né, juntos, né. Então o que que acontece, né? O animal ele é bastante curioso, né. Então, por exemplo, um animal que teve, os animais vão acabar mexendo, né, naquela região ali que foi tricotomizada, né, em que foi aplicada um material, né, um fármaco ou um composto que está se testando, né. No caso dessa imagem a gente tem um ratinho com um patch, né, de liberação lenta, né, de alguma substância, né. Então o animal, né, pode lamber aquilo ali em si próprio, né, ou nos outros animais, né, que estão na mesma caixa, né. Então isso acaba que essa via é um pouco ineficiente, né, porque aquilo que se aplicou rapidamente pode ser lambido por um outro animal, então você não vai conseguir verificar efeito algum. Mesmo que seja um patch aí que impeça a lambedura imediata, né, os animais curiosos podem arrancar o pet um dos outros ali, isso é muito comum. Nesse caso aí, por exemplo, esse ratinho dificilmente conseguiria arrancar o próprio pet, né? E aí, nesse caso ele poderia até ser colocado individualmente numa gaiola, né? Mas aí, por exemplo, né, você vai ter uma subutilização de espaço, né? Ter um rato por gaiola, mas é possível e é de certa forma realizado com frequência para estudos, né, que buscam desenvolver compostos terapêuticos, né, que sejam facilmente utilizáveis por seres humanos ou outros animais pela simples aplicação de cremes, né, ou na superfície da pele, né, que nesse caso ela tem que ser tricotomizada também. É, é importante que os veículos que carregam esses compostos, essas substâncias com potencial terapêutico, né, eles tenham propriedades físico-químicas, né, que favoreçam a absorção, né, através da epiderme, né, principalmente em relação àquele extrato mais externo que é o extrato córneo, né, que é feito, que é como se fosse uma massa de proteínas compostas por células mortas da epiderme, né. Então ele tem que ter propriedades físico-químicas que favoreçam a sua rápida penetração, né, através da epiderme, derme e hipoderme, né, e assim ele possa alcançar os vasos capilares presentes tanto na cavidade subcutânea como na camada muscular subjacente, né? Então esses estudos, né, com medicações tópicas eles são bastante importantes porque é uma forma prática de você desenvolver um medicamento, né, para a população ou mesmo para uso veterinário. Em coelho, né, é mais fácil porque você pode manter o coelho nessas gaiolas individuais, né? Então o coelho imóvel, né, ele não vai ter acesso a lamber ou então a remover aquele pet, né? Mas assim, é um pouco triste você manter o coelho totalmente confinado dessa maneira como em que ele não tem a capacidade de se movimentar completamente, de gerar o eixo do seu corpo, né? Inclusive, os movimentos de bem-estar animal, né, ao longo de todo o mundo, né, eles ajudam muito, né, para que se erradique, que se extermine, né, esse tipo de sistema que mantém os animais o tempo todo, né, presos, né, sem capacidade de mobilidade, porque eu não preciso nem explicar para vocês que isso aí é um problema se ao bem-estar animal, né, desses pobrezinhos bonitinhos. Então, uma outra via que não é tão comum, né, mas ela é importante, é a via intracerebral. E por que vocês podem perguntar, por que aplicar um negócio, que brutalidade, que selvageria, aplicar uma medicação dentro do cérebro do camundongo, né? Mas a explicação é que o cérebro dos seres vertebrados superiores, né, eles possuem um mecanismo chamado de barreira hematoencefálica ou barreira cérebro-sangue, né, que é o seguinte, né, as células do endotélio vascular, né, de capilares, de vênulas, né, elas não têm a mesma permeabilidade no cérebro como elas têm no restante do organismo, né. Então, por exemplo, aqui ó, no lado esquerdo você vê um vaso sanguíneo, né, de um normal, né, na verdade esse termo não é tão bom, né, é melhor dizer que é um vaso extracerebral, extraencefálico, né, você vê que os vasos, as células endoteliais, elas possuem, né, passagens, né, em forma de poros, né, que permitem, né, a difusão de moléculas, né, dependendo do tamanho, né, se for tão grande não vai passar. Além disso, né, através dessas células endoteliais você pode ter a passagem de substâncias lipossolúveis, né, mas isso ocorre, como eu falei, nos vasos extracerebrais, extraencefálicos, né. Já nos vasos do cérebro, né, você vai ter então que a junção entre essas células endoteliais, como eu estou indicando aqui com o ponteiro do mouse, né, ela já é mais justa, né, você vai ter junções, tight junctions, né, junções muito
estreitas, né, que impedem a passagem de substâncias com pesos, com massas moleculares maiores, né. Você ainda vai ter células da glia, né, que são posicionadas de uma maneira muito justaposta essas células endoteliais, né, que elas promovem uma maior seletividade em relação àquilo que pode ser difundido do interior, né, do vaso sanguíneo, né, para as células que compõem o tecido nervoso cerebral, né. Então, geralmente é complicado você ter um medicamento, né, que você possa administrar por todas essas vias que eu falei anteriormente, né, até mesmo pela intravenosa, né, que consiga transpor essa barreira hematoencefálica, né. Então é comum muitas vezes que você faça aplicações intracerebrais. Isso é utilizado muito em quimioterapia para tumores cerebrais, né. Então acaba que essa via assim é um pouco chocante, né, um pouco você vê o animalzinho sendo tendo seu crânio perfurado, né, para uma injeção intracerebral. É uma coisa assim meio bizarra, né, mas ela acontece. Só uma ressalva importantíssima, nesse animal está com o olhinho aberto, mas isso aí não é feito assim a sangue frio não, né? Ele tem que ser anestesiado. Eu suponho que ele tenha sido, isso aí foi só para foto, né? A pessoa fez a contenção física do animal, né? Só encostou, né? Posicionou aqui a seringa com a agulha para fazer a foto, né? Mas ele não é para ficar assim acordadinho com o olho aberto não, né? É um procedimento doloroso, né? Você imagina, né? Você recebeu uma agulhada aqui, né? Uma injeção na cabeça, assim, perfurando seu crânio, entrando no cérebro, né? Então isso aí obrigatoriamente tem que ser feito com o animal anestesiado. Então, há outras vias de administração, né, menos comuns, né, como a intratorácica, né, que também tem vantagens de você ter uma maior concentração de fármaco, de droga de composto chegando, né, naquele sítio-alvo, né, que você quer tratar. Você tem também a intratraqueal, a intranasal, você pode fazer por inalação. Em casos de quimioterapias, você pode... eu, inclusive, trabalhei em Brasília, né, num projeto para desenvolver terapias contra câncer de mama, né, em que a gente fazia injeção intratumoral de nanopartículas, né, que carreavam compostos antineoplásicos, né. Então essas são outras vias que eu vou citar para vocês, né, mas o objetivo da aula aqui é a gente discutir um pouco as vias mais comuns, mais clássicas, né, mas é preciso que vocês saibam que existem várias outras possibilidades de vias de administração. Então, pessoal, deixa eu ver o que vem agora, né? A gente tratou nesse tópico das vias de administração, né, de materiais, né, sejam substâncias, ou seja, moléculas simples, compostos mais maiores, vacinas e tudo mais. Agora a gente vai para o último tópico dessa aula, tá acabando, aguentem só mais um pouquinho, que são as técnicas de coleta de material. É óbvio, né, que uma vez a gente testando uma substância no organismo, a gente vai precisar coletar materiais, né, para que a gente analise, né, o efeito dessas substâncias, né, sobre alterações hematológicas na urina, né. Muitas vezes os animais são submetidos à eutanásia para que a gente colete os órgãos para poder ver o efeito, né, na estrutura desses órgãos. A gente coleta o material, faz aquelas lâminas para histologia, né. Então, considerando os principais fluidos que são coletados, nós começamos com o sangue. Uma das principais técnicas para a coleta de sangue se baseia no uso, assim como eu expliquei anteriormente, para a injeção intravenosa, né, das veias caudais laterais. É, Aqui nós vemos que também é necessário para essa imagem, né, que se utilize um aparato de contenção de forma que a gente tenha uma mão livre para poder fixar a cauda do animal, para que ele não se movimente, né, e a gente não tenha a saída, a retirada da agulha, né, que vai realizar a coleta de sangue, né, nesse procedimento, né. Então o procedimento é semelhante, né, usando esse aparato, as veias laterais aquecidas com uma lâmpada ou com água na temperatura de 40 a 45 graus centígrados, depois do aquecimento para dilatação e melhor visualização das veias, né? A gente faz a antisepsia com álcool 70, usa uma gase estéreo para poder remover o excesso de líquido, né? E então, né, realiza a inserção da agulha, né? Faz então, né, a aspiração puxando, retraindo o êmbolo da seringa. Eu vou mostrar isso logo em seguida, né, através de um vídeo, né? E nesse caso é muito importante nós levarmos em consideração que existe um volume máximo
e de coleta, né, de forma que, se a gente coletar demais, a gente pode causar um choque hipovolêmico. O que é isso, né? É uma condição em que a pressão arterial sanguínea, né, do animal é reduzida por causa de uma grande retirada de volume, né? Então, o sangue residual ele acaba não sendo suficiente para poder manter a pressão arterial fisiológica, né? E isso faz com que o animal venha a óbito por esse problema, essa intercorrência chamada de choque hipovolêmico. Então, após a retirada do volume máximo possível para cada espécie, também de acordo com o tamanho do animal, né? Eu vou mostrar isso para vocês também numa tabela que eu vou enviar posteriormente, né? Deve-se retirar a agulha com a seringa, né, com um algodão estéreo, né, você pressionar o ponto de inserção da agulha durante 1 a 2 minutos para promover a coagulação, né, e assim evitar que a hemorragia possa se prolongar e isso causar algum dano à saúde do animal. Então agora nós vamos ver o vídeo, né, que mostra como é realizada esse procedimento de coleta por meio de venopunção das veias laterais da cauda.